Oi, eu sou a Denise, o Denise está chamando, e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o livro Espanhol para Viagens. Eu fiz uma viagem recentemente para Colômbia e estou querendo ilustrar o contexto, da situação. Eu já tinha viajado anteriormente para três países da América Latina. Também já tinha tido um pouco de contato do espanhol em viagens, nas vezes que eu fui para Orlando, mas eu tenho uma leve experiência com inglês e eu me sinto mais confortável em inglês. Eu acho que eu tenho um inglês intermediário, consigo me virar, assim, não falo fluentemente, leio um pouco, leio alguns livros num nível mais básico, assim. Então, assim, me sinto mais confortável em viagem falando inglês. Eu acho que eu me viro, não passo fome, consigo voltar pro hotel. Se eu me perder, eu consigo pedir informação para poder localizar meus amigos, procurar alguma coisa que eu precisa comprar. Então, assim, eu me sinto mais tranquila, assim, não falo fluentemente, mas para viajar eu consigo me virar tranquilamente em inglês. Em espanhol eu já não me senti assim, eu não falo nada, nunca fiz nada de espanhol, nunca tinha estudado nada de espanhol, não tinha realmente experiência com espanhol, não conheço pessoas que falam espanhol, Então não faz parte do meu contexto. Em inglês eu já tenho alguns contatos, tem mais pessoas que estudaram inglês, que tiveram algum contato em inglês, faz parte mais realmente da minha realidade. E olha que não é tão assim também. E nas outras viagens que eu fiz, eu estava acompanhada, em países da América Latina, que foi Argentina e Uruguai, eu estava acompanhada de pessoas que falavam espanhol. Então, mesmo tendo pego algumas frases básicas para me virar em caso de necessidade, Compra, por exemplo, é uma coisa super fácil. Você vai lá, escolhe o produto que você quer e vai lá e paga e pronto. Então, é mais fácil, Uma viagem de turismo eu considero bem tranquila. Mas para os problemas difíceis eu tinha os amigos que falavam fluentemente, inclusive dão aula, trabalham com tradução, então não tinha que me preocupar tanto assim, que eu tinha uma alternativa. Acabava não me preocupando, na verdade, tanto assim, porque eu, querendo ou não, ficava meio acomodada por eles falarem fluentemente, eu poderia recorrer a eles se eu tivesse algum problema, Só que essa viagem para a Colômbia eu já não teria a companhia desses amigos, eu iria com uma outra amiga que arranha o portunhol, assim, ela tem mais desenvoltura, mas ela também nunca estudou, é mais na cara de pau mesmo, Então eu senti a necessidade de estudar um pouco de espanhol para poder estar preparada para me virar. Eu sei que uma viagem ela não exige um vocabulário tão amplo, é mais fácil, a gente se virar, mas querendo ou não, eu sinto essa necessidade de poder falar, de poder ficar mais tranquila, e eu também prefiro ficar hospedada em hostel, que é onde você tem contato com pessoas de todo mundo, Na viagem para a Colômbia a gente ia para San Andrés, que por ser no Caribe colombiano tem pessoas de todo mundo. Também ficamos em Cartagena e iríamos uma entrada e saída rapidinha em Bogotá. Então, pelo pouco que eu pesquisei a respeito, de fato a gente teria contato com pessoas de vários países. Então foi um pouco mais tranquilo, que eu teria contato com pessoas que falam inglês. Então tá mais tranquilo. Mas eu queria ter um pouquinho mais de tranquilidade, falando espanhol, para poder administrar problemas, principalmente questão de hospedagem, se acontece algum problema na hospedagem, se precisa resolver algum problema na imigração, questão de problema com bagagem, se porventura foi extraviado. Então eu acho que era necessário dar uma investida num pouquinho mais de vocabulário básico. Para isso eu resolvi fazer um pouquinho de estudo, Eu fiz um intensivão por minha conta mesmo, sozinha, em casa mesmo, de espanhol. Eu passei a investir um pouquinho na leitura. Eu fui ler o livro, a parte de gramática, texto para vocabulário, que é o Espanhol para Viagens, e li o livro Pequeno Mundo Verde. Verde, creio que é assim que se diz. Não falo nada de espanhol, lembre-se. Depois eu vou fazer um outro vídeo só sobre esse livrinho, que é muito, muito, muito bom. Esse aqui, eu também assisti
vários vídeos, todos os dias eu assistia pelo menos 30 minutos de vídeos em espanhol. Eu peguei livros que tivessem a ver com os meus gostos, peguei livros sobre moda, livros sobre beleza e sobre organização, e também alguma coisinha sobre viagem que tinha a ver, né, com o contexto, para poder ir treinando o ouvido, com a questão da pronúncia, né, das palavras, e palavras que tinham a ver com o contexto que eu estaria, né. Então 30 minutos de vídeo para poder ouvir, né, leitura diária desse livro de espanhol, que eu fui lendo de fato como um objeto de estudo, e a leitura, né, literária, né, desse livro aqui, que ele ajuda no vocabulário e contextualização das palavras. E eu achei que foi muito produtivo. Eu senti, assim, uma diferença muito grande, consegui me virar muito bem na viagem, sim. Ainda, obviamente, tive meus erros, né? Tive momentos que faltou alguma palavra, mas olha, eu acho que foi 90% de conseguir falar, conseguir a informação que eu precisava, conseguir me expressar, conseguir obter o que eu queria. Então fiquei muito satisfeita, achei que foi realmente 90% de satisfação nessa estratégiazinha de estudo. E olha que foi apenas um mês de estudo, assim, foi mais de estudo diário, né? Então eu resolvi, achei que valeu muito a pena esse livro, achei muito legal. A única coisa que eu tenho para criticar é que essa edição que eu comprei já há muito tempo, inclusive nas outras duas viagens que eu fiz, sei lá, uns 7 anos atrás, a primeira, eu já tinha esse livro e eu, assim, sem vergonha, não tinha lido o livro todinho. Eu tinha lido alguma outra coisinha, mas essa foi a primeira vez que eu li o livro do começo ao fim, que eu marquei as frases que eu achava que eram mais importantes, coisas que eu poderia usar, poderia voltar. O livro ele tem uma estrutura que eu achei muito bacana, que é por contexto. Eu acredito que a maioria dos livros de viagem deva ter essa divisão. Eu tenho outros de inglês, outro também menorzinho de espanhol, só que eu acho esse aqui melhor. Não cheguei a ler o outro completamente, mas eu dei uma analisada na estrutura dele. Ele é dividido por categoria: aeroporto, hotel, alimentação, compras. E esse aqui ele tem inclusive uma parte de problemas, uma parte de discussão, uma parte onde ele te ensina inclusive a xingar em espanhol, sabe? Eu nunca tinha visto isso em inglês, por exemplo. Eu até já vi esse comentário, que a gente às vezes estuda inglês, a gente estuda inglês para ser educado, e as pessoas sabem falar alguns palavrões que escutam nos filmes, né? Mas eles não sabem, muitas vezes, estabelecer uma discussão, sustentar uma discussão e uma briga, né? Então, às vezes, já vi algumas situações da pessoa ser ofendida em inglês e não saber como reagir. E eu mesma não sei se eu saberia como reagir. Então, é uma coisa a superar. Eu achei muito curiosa essa parte no livro e é muito interessante, porque o conflito, ele acontece e às vezes a pessoa não sabe como reagir. Eu não estou recomendando que a pessoa brigue. Eu acho que o diálogo é importante, mas a pessoa tem que saber dialogar e principalmente ela tem que saber quando ela está sendo ofendida e pedir que essa ofensa cesse, né? Mostrar que ela não está sendo uma pessoa besta. Eu achei muito interessante. O livro ele tem essa divisão, né? Como eu te falei por categorias, e ele começa com a divisão que é a questão de pronúncia. É uma divisão teórica, né? Ele vai falar todo o alfabeto, como é que pronuncia. Eu acredito que seja a primeira aula de todo o curso de espanhol. Mas como eu não tinha feito curso de espanhol, né? Então, foi importante para mim. Nesse livro aqui, como eu falei, o que falta foi um CD pra gente poder ver o áudio. Eu já tinha alguma noçãozinha pelas viagens anteriores, pela conversa com os meus amigos que falam fluentemente, então já tinha uma noçãozinha dessa questão dos detalhes de pronúncia, mas são coisas que você às vezes esquece pela falta de prática, né? Então acho que com o CD esse livro ficaria perfeito. Não sei se na edição mais recente tem essa questão no CD acompanhando, mas eu acho que é fundamental para qualquer livro de idioma e para qualquer livro que se proponha a ser um livro de conversação, né? Então acho que esse aqui tem essa falha, espero que tenha sido corrigida. Então eu acho que, além, né, da parte de frases, de acordo com os contextos, como eu falei, ela tem uma parte de vocabulário, que são palavras, né, mais importantes, que é importante. Por exemplo, você lembrar como é que você chama a aeromoça, né, que é a azafata. Eu falei, é uma palavra muito estranha, nunca
imaginaria na vida, a gente iria por uma palavra em português. Então são detalhezinhos que na dúvida você pode pegar e ir lá pesquisar pelo contexto que você está precisando, fica mais fácil de você localizar. Hoje em dia tem vários aplicativos também que dá pra gente usar, só que uma coisa que eu observei nos aplicativos, eu baixei alguns, inclusive aqui você pode falar, tem um que chama Fala e Traduz, você pode falar e ele traduz imediatamente para o idioma que você precisa, só que o problema desses aplicativos, pelo menos os 3 ou 4 que eu baixei, eles precisam de internet para poder funcionar, e eu nem sempre estava com a internet à minha disposição, então eu tinha que ter um recurso mais palpável, né? Eu acabei não usando tanto o livro lá, levei, ele me acompanhou na maioria das situações, mas eu não precisei consultá-lo na maioria das vezes. O estudo dele me foi muito mais útil. Eu me senti mais tranquila, nos momentos que me faltou o vocabulário foi pequenos detalhes, e a própria pessoa que falava espanhol, na tentativa de explicação, ela me deu a palavra que eu estava buscando, né? Então, acho que é assim que a gente aprende de fato o idioma. Eu me senti mais plena, né, mais tranquila para poder fazer outras viagens. Conheço pouco da América Latina exatamente pela falta de conhecimento do idioma e pela falta da companhia, né? Muitas vezes não dava para poder fazer a viagem com esses meus colegas que falam fluentemente, e agora eu me sinto mais tranquila, né? E sei que estudando mais, lendo mais, pesquisando mais, eu vou ficar mais tranquila de fazer outras viagens e conhecer tantos outros países maravilhosos que a gente tem aqui na América Latina. Sim, eu recomendo demais a Colômbia, eu acho que recomendo muito. Conhecemos um pouco mais da história, um país lindo, incrível, com história fabulosa, com uma cultura muito vasta, assim, com paisagens incríveis. Eu fiquei encantada com a ilha de San Andrés, fiquei encantada com Cartagena. Bogotá também, assim, é uma cidade incrível. Pelo pouco que eu conheci, eu fiquei apenas 2 dias lá, assim, na verdade acho que 1 dia e meio, e fiquei encantada. É uma cidade fabulosa. E falar um pouquinho de espanhol me ajudou a conhecer, explorar os pontos turísticos desses lugares. Então eu recomendo muitíssimo esse livro. E os livros de conversação, a exploração do seu conhecimento, estudar um pouquinho mais. Foi 1 mês ouvindo, né? Realmente, não, apesar de serem vídeos, eu não estava tão preocupada com a imagem. Ouvindo vídeos em espanhol, lendo um livro de gramática e com frases, né, que são úteis para vocabulário, e lendo um outro livrinho de literatura, eu consegui ter uma viagem muito fabulosa. Foram 10 dias muito incríveis e eu consegui me comunicar, assim, posso dizer que plenamente. Então foi muito legal. Achei que valia muito a pena recomendar esse livro porque ele me foi muito útil. Obrigada. Continue acompanhando os próximos vídeos.